partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Deixa eu apresentar aqui os nossos irmãos que estão aqui nessa manhã. Deixa eu começar aqui pelo nosso irmão Ítalo Ventura. Ítalo, Paz do Senhor, obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, Cléber, Paz do Senhor, irmão João, pastor João. E é uma alegria para nós, o Ítalo está trabalhando hoje, mas abriu uma lacuna ali no seu, né, do horário de trabalho, expediente de trabalho, para estar conosco aqui. A gente agradece aqui de coração, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, foi difícil, né, Cléber, estar aqui. Estão quase 2 meses tentando estar aqui. Mas hoje estamos aqui para glorificar o Senhor junto com os irmãos. Glória a Deus. A irmã Elizabeth Góes, esposa do Ítalo, também está aqui conosco. Beth, obrigado. A paz do Senhor, obrigada também pelo convite, né? É uma honra estar aqui, né? Contando as nossas experiências. Os irmãos, tanto o Ítalo quanto a irmã Beth, eles fazem parte ali do grupo de louvor, né? Estão ali, a irmã tá à frente do grupo de louvor ali de Coqueiro Taparica 1, o Ítalo também, fazem parte ali do louvor, são levitas, né? São levitas. Muito bem. Ítalo, como é que foi o seu... mais ou menos você tem 19, 20 anos de conversão, né? Isso, claro. Na igreja. O Ítalo é supervisor comercial, é gestor comercial. A Beth é empresária. E como é que foi esse seu chamado? Você já nasceu em berço evangélico? Você Não. veio para a obra? Como foi o seu chamado? Como é que o Senhor te encontrou? Vamos lá. Não nasci num lar evangélico. Pelo contrário, nasci de um lar dividido, né? Então, era um lar bem difícil o convívio, porque nós não tínhamos aquela direção do Senhor, né? Desde muito jovem. E aos meus 16 anos, eu passei por um momento bem difícil, familiar, lá dentro do meu lar, onde ele tão novo, eu tive que assumir a família, ele tão novo, de situações que aconteceu com a minha mãe e com o meu padrasto na época, né? Então, eu tive que assumir a família durante 3 meses. E foi muito difícil naquele momento, e eu servia ao Senhor, só que na tradição. Sim. Então eu sempre estava participando ali. Então aquilo foi até algo que eu entrei em conflito com Deus. Tipo, eu não aceitava aquilo que estava acontecendo, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. Minha mãe não servia ao Senhor. E logo depois de uns 3 meses, a minha mãe ela teve uma experiência com o Senhor, com os dons espirituais. O Senhor falou profundamente com ela. Só que a experiência foi dela. Então ela se converteu. Tanto ela quanto a minha irmã mais nova, depois foram para a nossa igreja, né? E eu fiquei 1 ano ainda sem ir. Então eu ia, continuava na tradição, e ela começou a servir o Senhor, sempre buscando os irmãos de qualquer um, ele sempre está orando por mim, pela minha vida também. E eu comecei uma coisa que o Senhor usou para poder me chamar, eu falo que foi através do louvor. Então minha mãe começou a aprender muitos louvores dentro de casa, ela cantava muitos louvores, e aquilo me tocava. Só que me tocava, ela estava num canto, eu estava no outro, não dava o braço a torcer, não. Ficava quietinho na minha ali. Mas aquilo entrava dentro do meu coração. O Senhor falava profundamente comigo através dos louvores. Eu começava a ter eu sentia algo diferente do que eu sentia, que eu estava no mundo, ou até mesmo na tradição. Era muito diferente aquilo. E ela começou a me chamar para poder ir nos cultos. Eu falava que com uma oportunidade eu iria. E até que eu comecei a ir em alguns cultos com ela. Na época nós tínhamos as orações que aconteciam na quinta-feira, né? Hoje também acontece, mas toda quinta-feira em qualquer hora tinha esse período de oração. Então eu comecei a ter a experiência com o Senhor ali. Então o Senhor começou a falar comigo profundamente através dos louvores. Eu comecei a ter sonhos ali em relação à igreja. Então eu tinha sonhos que eu estava preso. Eu estava dentro de um carro, eu tentava passar, só que algo me prendia, me segurava. E eu sei que eu precisava passar em frente à igreja. Eu sabia que quando eu passasse em frente à igreja, eu seria liberto. Olha só. Então, aí no sonho, aí eu falava, não, eu vou servir ao Senhor. E eu acelerava o carro com toda a minha força ali. E tinha um ser que ficava segurando a porta do carro, as rodas, para não deixar eu passar. Tentava me impedir de eu seguir. Então eu acelerava e comecei a clamar. Sem ter conhecimento, eu clamava, e nisso se desprendia, eu conseguia passar. E quando eu passava, eu comecei a ter uma experiência, você começou a me visitar, tanto em sonho, a parte através dos louvores, falar profundamente comigo. Eu comecei a viver algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Então, aos 16 anos, foi por 16 para 17 anos, foi justamente geralmente quando alguns jovens acabam saindo, indo para o mundo, foi ao contrário, foi quando o Senhor me resgatou.
Então, minhas amizades, não tinha amizade nenhuma na igreja, nada. Então, ali quando eu me entreguei ao Senhor de fato, a minha vida passou a ser moldada pelo Senhor. Então, todo ali meu ciclo de amizade mudou, tudo foi mudado. Então, o Senhor moldou tudo aquilo ali para fazer a presença dele. Aos 16, 17 anos. Aos 16 anos. Isso é interessante, Ítalo, esse sonho que o Senhor te deu, porque isso é exatamente o que acontece com 100% das pessoas. Sim. As pessoas que querem conhecer ao Senhor, que começam a dar sinais de que estão se sentindo atraídas pela palavra ou pelo louvor, para ir à igreja, há uma guerra espiritual para que essa pessoa não vá. O apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, as pessoas que estão nos ouvindo nessa hora, que possa dizer assim, eu também tenho vontade às vezes de ir, já fui algumas vezes, mas é tão difícil para mim, naquele dia parece que dá tudo errado. Entenda isso, que o que o Ítalo fez, que ele clamou ao Senhor no sonho, e ele consegue então aquela libertação, ir para a igreja, é exatamente o que todos devem fazer, porque o Senhor está esperando todos dentro da igreja. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Mas existe uma força, uma oposição. Sim. Mas quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor, ele dá esse livramento que deu a você. Então, talvez, se esse sonho fosse dado a muita gente ia dizer, é exatamente o que está acontecendo comigo agora. Mas a mesma libertação que você conseguiu, que o Senhor deu para você no sonho, é a mesma libertação que o Senhor quer dar a tantos quantos estão querendo ir à casa do Senhor, estão querendo fazer parte do povo do Senhor, mas têm se sentido presos com relação a isso. E Beth, como é que foi essa conversão? Eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Minha família nunca foi uma família que servia a Deus, nada. Eu também vim de um lar dividido. Minha mãe e meus pais são angolanos, eles vieram refugiados da guerra de Angola, né? Uhum. E sempre, desde bebezinha, sempre tive asma grave e sempre vivia internada. E na minha juventude eu tive uma crise muito forte e eu não me lembro de nada, só lembro de ter desmaiado, entrei em coma. E eu só lembro mesmo de ter acordado e tinha um médico do meu lado, porque quem tem asma, eu acho que sabe, é difícil a medicação, né, da reação e tudo. Então eu acordei ainda passando muito mal e tinha esse médico do meu lado e eu falava, eu preciso de mais remédio, eu ainda tô com muita falta de ar. E esse médico, ele falava comigo, olha, nós não podemos mais te medicar e você conhece Deus? E eu falei, não conheço. Mas Deus, ele te ama muito e ele tá te resgatando nessa hora. E ele cantava ali para mim o louvor, Jesus, Cristo mudou o meu viver. Uhum. E ele ficou ali cantando e eu me acalmei e eu dormi. E a minha mãe e o meu irmão mais novo já estavam na obra, né? Já estavam em Vila Velha 1, na igreja de Vila Velha 1. E minha mãe sempre orava, né? Mãe, então orava por mim e pelo meu irmão do meio. Mas eu estava seguindo a minha vida, né? E ali eu tive que ser transferida. Eu estava em São Mateus, fui transferida para cá, para Vitória, que era onde a gente morava. Fiquei, eu acho que ainda umas 3 semanas internada, porque as minhas internações geralmente são longas. E aí fiquei e fui, quando eu melhorei, eu fui na igreja para agradecer, só isso, né? Fui para agradecer, mas eu mesma ainda não tinha tido aquela experiência com Deus. Apesar de ter passado tanto aperto, mas não tinha sido tocado. Eu acho que a experiência foi mais para quem me viu, né, passando mal, em coma e acordando, do que ali realmente para mim. Então fui na igreja, pedi uma oração, fui para casa e continuei a minha vida. Isso foi em 99, no ano de 99. Na virada de 99 para 2000, fui para a praia, como de costume era, né, antigamente, na minha vida. E eu voltei, e quando eu voltei, eu dormi e tive um sonho. E eu sonhei que Jesus, ele descia das nuvens.
e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu tive esse sonho. E eu vi uma grande confusão, uma correria muito grande, e o ser descia das nuvens e ele me chamava e eu subia. E ali eu despertei. Eu, na época, tinha um namorado, a gente já estava pensando em casar. E eu despertei, foi no dia 1º do ano 2000. Eu despertei, a primeira coisa que eu fiz foi terminar o namoro e fui para a igreja à noite com a minha mãe, em Vila Velha 1. E dali eu não saí. Dali o Senhor foi me dando experiências. 24 anos já, né? Com 24 anos. Tem 24 anos. E foi, assim, uma experiência profunda, porque realmente eu não conhecia Deus e eu tive esse sonho e foi um sonho definitivo. Nada me faria voltar, entendeu? Foi muito real. Eu vi Jesus voltando. Olha e eu só. vi Jesus chamando meu nome e eu vi eu subindo. Então, desde esse dia, eu sempre falo com ele, nada me faz ficar nesse mundo. Ninguém, nada me faz ficar nesse mundo, porque eu vou subir, eu vou para a eternidade, eu vou ficar ali com Jesus e nós vamos viver a vida eterna. E assim foi a minha experiência com o Senhor. Não, é interessante que ela falou isso, que ela nunca tinha ouvido falar do arrebatamento, ela me contou isso aí. Então aquele sonho para ela foi uma definição. Ela nunca tinha ouvido falar de arrebatamento e ela viu exatamente o evento se cumprindo, entendeu? E por falar em arrebatamento, a Beth, ela tem uma experiência que eu gostaria que ela contasse. Aquela experiência do hospital que vocês me contaram, lá na igreja. Como é que foi aquilo? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi até exatamente o que ela contou do início. Ela só resumiu ali aquela parte da internação dela. Na verdade, eu, Beth, não me lembro muito bem, mas dizem que eu cheguei morta no hospital. E aí, o Senhor parece que revelou, a equipe toda do hospital era evangélica, e o Senhor revelou que era para fazer como é que fala? Reanimação? Isso, a reanimação. E ali a equipe toda então foi fazer a reanimação, e a equipe que estava no dia de plantão era todos de servos. Não era da nossa igreja em si, mas eram todos servos do Senhor. E ali eles fizeram a reanimação e na terceira tentativa eu voltei. Então até por isso que parece que quando eu voltei ainda estava com muita falta de ar e o médico falava, nós não podemos mais te dar nenhuma medicação. Na época foi falado que tinha um laudo, que eu tinha ido a óbito, mas assim, eu nunca peguei esse laudo, mas assim, na cidade, né? Muitas pessoas foram me visitar enquanto eu estava ali e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Eu sei que foi uma médica da igreja daqui de Vila Velha, entrou em contato com os irmãos, né, que eram médicos lá, e foi aí também que agilizou a minha transferência para cá. Você estava em São Mateus? Eu estava em São Mateus. Lá no Hospital Roberto Silvares. Eu não sei qual era o hospital, sinceramente. Era lá no Robertão. Porque eu não sou muito de gravar nomes e datas. Porque eu morei em São Mateus 18 anos. E essa história eu ouvi lá. Sério? É isso que eu tô falando. Eu tô assegurando que foi no Hospital Roberto Silvares, que é o hospital estadual lá em São Mateus. A minha avó, inclusive, ela sempre ligava para lá por muitos anos para agradecer a equipe, né? A equipe, né? Então, assim, foi a experiência, assim, eu acho que foi mais para as pessoas que estavam ao redor, e a minha foi mais o sonho do arrebatamento. Entendi. Porque como eu sempre tenho, né, essas crises asmáticas, então, assim, eu sempre desperto, né, digamos assim. Então, a minha experiência ali foi o médico ali do meu lado cantando louvor, que foi a minha primeira experiência com Deus. Eu falei, olha, existe um Deus que realmente, ele se importa comigo, porque ele me fez voltar, né? Eu falei, que Deus é esse? E aí eu fiquei esse período aí, eu não sei se foi uns 3 meses até o final do ano, fiquei esse período vivendo, mas não vivendo, que eu queria saber o que Deus era esse, né? E aí teve esse sonho que o Senhor me resgatou.
Mas foi muito profundo esse dia, essa internação, porque realmente eu não me lembro de nada, eu não me lembro de ter acordado. Eu lembro das pessoas falando que eu cheguei lá morta e já roxa, né? Então eu não me vi, né? Mas as pessoas, elas contam Testemunham, isso. eles testemunham sobre isso, né? Beth, você vê assim o amor do Senhor pela tua vida em particular, que é o mesmo amor que Ele sente pelas outras pessoas, porque se você parte naquele momento Sim. sem o Senhor, Sim. o que seria? A Misericórdia. eternidade. Mas a oportunidade que Deus te deu é a oportunidade, como você falou, para não deixar nunca mais. Não. Ele te trouxe de volta, te deu o sonho do arrebatamento, né? E agora você sabe, se acontecer de você partir, é totalmente diferente o destino que você vai ter do destino que Sim. teria se você partisse em São Mateus. Sim. Então essa é a bênção que o Senhor tem colocado para tantas pessoas, que o desejo dele não é que a gente parta sem Cristo, mas que a gente parta com Cristo, seja no arrebatamento ou seja pelo final da vida nessa terra, de uma forma ou de outra. Mas partir com Cristo é infinitamente melhor. E a bênção é que você agarrou essa oportunidade e está aqui até hoje já testemunhando que não larga mais, né? É. E quando a gente tem um encontro com Deus, né, com Deus vivo, não existe as coisas. As pessoas têm mania de falar: minha felicidade está no meu trabalho. Igual eu tinha um relacionamento, eu ia casar e tinha quase tudo mais ou menos ali certo, né? Não existe. Quando a gente tem um encontro com Deus vivo, Ele é 100% para nós o mais importante. Então as demais coisas não nos trazem a felicidade. E a gente sabendo que Deus é conosco, a gente sabe que Ele tem o melhor para nós. Então, assim, ali eu já sabia que eu teria que mudar, porque do jeito que eu estava, não iria agradar a Ele. Então, ali, eu comecei a minha mudança. E eu defini no mesmo dia que o Senhor me resgatou ali. E Deus nos ama profundamente. E a Beth também, aproveitando aqui que ela tá colocando aqui, tá externando, né, essa experiência dela. Ela me contou ali em off, viu, pastor João, e também os irmãos que estão acompanhando a nossa programação, ela me contou uma experiência de que no trabalho dela, quando ela foi acusada de algo que ela não tinha feito, né? Uma acusação de algo que ela nem sabia que estava sendo acusada, né, sobre isso. E eu quero que a Beth conte isso pra gente, porque para que você possa entender que o servo do Senhor, ele passa por isso também, né? Por essas situações delicadas. Mas o que vai fazer a diferença é o que nós falamos hoje na madrugada, no culto da madrugada. A sua casa tá edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Porque na hora que a tempestade vem, a aflição vem, a luta vem, aí que vai fazer a diferença. Aí que você vai... A base que você construiu sua vida, se é sobre a areia ou sobre a rocha. Conta pra gente, Beth, essa situação que você passou no seu trabalho aí alguns anos atrás. Eu estava no meu local de trabalho, cheguei num dia normal e comecei a ser... como é que eu posso dizer? Eu comecei a ser afrontada e as pessoas começaram a me olhar de um jeito diferente, só que eu não sabia o que estava acontecendo. E quando foi no final da tarde, aí quando foi meio-dia, eu fui para a igreja, para o culto do meio-dia. Eu trabalhava ali na Glória. Eu fui na igreja ali no culto do meio-dia e o Senhor me revelou um louvor. E eu fiquei com louvor na cabeça. E qual a letra desse louvor, mais ou menos? Você lembra? O que diz a letra? O coro diz assim: eu sei que Ele vive e está aqui. Eu sei que a vitória chegará. Olha. E eu fiquei com louvor na cabeça. E quando foi à tarde, chegaram 3 policiais civis, falaram o meu nome diante de toda a loja e falaram que eu deveria os acompanhar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Fui pegar o meu celular, na hora minha mãe estava me ligando, eles me proibiram de atender. Entrei no carro deles. A minha chefe foi no carro dela e nós fomos
para a delegacia de Vitória, aqui em Vitória, Polícia Civil. Polícia Civil de Vitória. Isso, nós fomos para ali. Quando eu cheguei lá, tinha muito repórter. Todo mundo esperando lá. Pois é, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, entrei, e aí o delegado me chamou já para pedir meu depoimento. E aí foi quando eu fiquei sabendo. O que acontece? Eu sempre cobria o almoço da menina do caixa. E em um dos dias que eu cobri, chegou um rapaz no caixa com um dinheiro no valor do cheque. Ele falou o nome da pessoa e ele falou o valor do cheque. Uhum. E aí eu entreguei o cheque. Ele foi resgatar o cheque. Ele né? foi resgatar o cheque. Perfeito. E eu entreguei o cheque, ele me deu o valor, mas ele falou tudinho da pessoa e tudo. Acontece que esse cheque foi depositado era R$380. Esse cheque foi depositado como 13.080, né? Ou seja, a pessoa 3.800. A pessoa adulterou o cheque. Adulterou. E a dona do cheque era uma senhora, e o esposo dela era um promotor da justiça e o filho é um juiz. Foi só complicando a coisa. E aí eles falaram que, né, ali a investigação, que eu tinha todo o perfil, eu era jovem na época, que eu tinha todo o perfil de ser uma namorada de um rapaz, de um bandido que estava sendo acusado ali como estelionato. E aí eu falei, mas gente, não. Aí o delegado me perguntou como é que foi o dia que eu recebi o cheque e eu expliquei. E aí passou, né? E aí depois pediram outro depoimento meu, eu falei a mesma coisa, como que foi, o rapaz. Pediram um retrato falado, eu falei o que eu lembrava, né, do cidadão. E aí depois o delegado chamou a minha chefe. E ali, quando ele chamou a minha chefe, ele virou e falou assim, olha, se você quer ter uma boa funcionária, você continua com ela. Essa menina, ela está sendo vigiada tem mais de um mês. E ela só vai para trabalho, para a igreja e para um tal de Manaim. Eles vigiaram ela um mês. Olha só. Eles estavam me vigiando e eu nem sabia, né? E aí, ao chegar no meu trabalho, as caras já eram diferentes, né? Eu lembro até de uma que trabalhava lá, que ela estava aos prantos quando ela me viu e me pedindo perdão. Ela me perdoa por ter desconfiado de você, e ela chorava aos prantos. Então, assim, foi uma experiência que o Senhor me honrou muito. E esse louvor é um louvor, assim, que até hoje eu sempre canto, porque é maravilhoso, entendeu? Saber que realmente, né, eu sei que ele vive e ele está aqui, apesar de ser acusado, apesar de tantas coisas, né? A gente sabe que é Deus que vai operar, é Deus que vai nos dar a vitória, é Ele que vai nos honrar. E você me disse que você cantava esse louvor dentro do carro? Dentro do carro, junto né? com os policiais. E nesse momento que eu cantava junto com os policiais, eles foram super, assim, grossos comigo na abordagem e ao entrar e durante. Mas quando eu comecei a cantar esse louvor, eles começaram a me tratar diferente. Eles começaram a ser... Tanto que quando eu cheguei e havia esse monte de repórter, eles não me deixaram... Não deixaram ser fotografada, ser filmada, nem nada. Olha o agir de Deus. É verdade. Meu Deus. Estilo Josafá, Não né? Que canta o louvor e recebe a vitória sem precisar batalhar muito. Meu Deus do céu. E interessante também, Kleber, nesse louvor, nós já estávamos namorando nesse período, né? Aí ela compartilhou comigo depois, eu nem sabia, que faltava uma estrofe do louvor que o Senhor tinha mostrado para ela. Faltavam umas estrofes. E nisso nós fomos para o Manaim, nós estávamos até na aula do pastor Peixoto, na época do batismo com o Espírito Santo. A gente estava refazendo novamente o seminário. E durante a aula do batismo com o Espírito Santo, eu comecei a ouvir uma voz feminina cantando um pedaço de um louvor. Eu não conhecia. Só que o grupo, os instrumentos estavam solando outro louvor, não tinha nada a ver. Você estava ouvindo uma voz. Aí eu falei com ela, pedi a caneta e comecei a anotar.
Anotei aquele trecho que eu estava ouvindo repetidamente ele sendo cantado. Aí quando eu mostrei para ela, ela falou: nossa, é exatamente o que tá faltando. Aí foi que ela me mostrou o restante da letra do louvor. Aí encaixou. A segunda estrofe ficou isso aí. São 3 estrofes, a segunda foi essa experiência que nós tivemos lá no Manaim. Em conjunto. Mas tivemos a oportunidade depois com o pastor Peixoto, a gente estava na casa dele mostrando para ele também, recebeu uma grande bênção também. Que coisa. E eram namorados, né? Eram Não namorados. eram nem casados, o Senhor já estava selando a união através do louvor. Sim. Isso é uma grande experiência. Agora, Ítalo, qual foi a sua experiência de vida? A exemplo da Beth, a Beth, né, contou 2 experiências aqui, meu Deus do céu. A delas são bem Não é? profundas. A sua experiência com o Senhor, assim, algo que marcou sua vida até hoje. Eu tive uma experiência assim que marcou muito a minha vida, foi a questão da minha faculdade. Logo quando eu me converti, então eu estava começando a ter experiência com os dons espirituais, tudo ainda. E eu peguei eu tinha acabado de sair do ensino médio, e eu para poder ajudar a família, basicamente aquele período que eu assumi a família, eu tive que trabalhar em 2 empregos. Então eu trabalhava de 8 da manhã até as 22 horas, 22h30. Então era o dia inteiro trabalhando, de segunda a sexta. E aos sábados eu trabalhava de 3 da tarde até as 10h30 da noite. E aos domingos, um domingo sim, um domingo não. Então eu só tinha folga a cada 15 dias, de um domingo. Que a reunião, graças a Deus, naquela época a reunião de jovens era os domingos lá na nossa igreja. Então eu conseguiria ir, porque senão eu não conseguiria participar também. E na época eu fiz a prova do Enem para poder ingressar na faculdade. No período que eu estava estudando, e não consegui. No segundo ano eu peguei e fiz a prova. Foi quando eu me converti, né? Eu fiz a prova e ganhei na época um desconto, uma bolsa de 50%. E aí ele fui na igreja, pedi oração e tudo, foram orar por mim. Aí o senhor falou que aquela bolsa não provinha dele. Então, e eu já estava feliz demais, 50%. Falei, nossa, vou conseguir pagar, então eu estava feliz demais. E o senhor falou que aquilo não era provinha dele, o que ele tinha para mim era algo muito maior. E aí? Aí naquele momento eu fui para casa, aí eu falei, Senhor, eu vou confiar. Então eu estava no início da minha conversão, eu falei, não, eu vou crer no Senhor. Se o Senhor me prometeu, eu falei, o Senhor não é homem para mentir. O Senhor nunca falhou. Eu falei, eu vou crer no Senhor. E não fiz minha inscrição, perdi a bolsa. No ano seguinte, foi o ano que eu trabalhei demais, eu não tive tempo para nada. Era só trabalhar o dia inteiro, de sábado, domingo, todos os dias eu estava trabalhando. Eu estava com 18 anos, 18 para 19 anos. E naquele momento ali, eu me inscrevi novamente para o Enem. E fui fazer, não consegui estudar dia nenhum, mas não estudei mesmo, dia nenhum. E aí eu fui fazer a prova. No dia que eu fui fazer a prova, eu vi todo aquele monte de jovem dentro da sala ali, junto comigo ali. Eu recebi a prova, eu fechei meus olhos e clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, muitos daqui são muito mais dignos do que eu, porque por certo eles conseguiram estudar. Eu falei, eu não estudei dia nenhum. Eu falei, mas eu estudei porque realmente o Senhor sabe, eu não tive condições de estudar. Dia nenhum. Eu falei, mas lembra-te de mim, eu sou teu servo. Eu falei, lembra-te de mim, faça-me lembrar de tudo aquilo que eu estudei. E naquele momento, quando eu comecei a ler a prova, foi algo assim, impressionante. Cada vez que eu lia, eu começava a ler as questões, era como se eu estivesse contemplando dentro da sala de aula no ensino médio, tinha 2, 3 anos atrás, o professor explicando aquela matéria. Aí, aquilo vinha na minha mente com muita nitidez. E foi a minha maior nota que eu tirei no Enem, tirei uma nota assim, excepcional, que eu consegui, depois eu consegui uma bolsa de 100% na faculdade, no ano seguinte. Glória a Deus. Então, aquilo ali foi algo maravilhoso para mim, foi algo que marcou muito, tipo assim, como confiar no Senhor, crer, entregar diante do altar do Senhor, como que o Senhor abriu uma porta, tipo assim, eu tive que renegar a minha vontade ali e 100% confiar no Senhor. E naquele momento, aí eu fui para casa, quando eu contei a minha mãe e minha irmã na época, elas começaram a chorar muito. Só que aí tinha outras etapas também, né? Que eu precisava comprovar em documentação e tudo aquilo ali. E eu estudava numa escola particular na época. E eu peguei... A minha mãe foi lá, conversou com o diretor, que eu precisava de comprovar que eu era bolsista lá com o percentual de desconto que eu tinha dentro da escola, né? E naquele momento o diretor eles gostavam muito de mim na época, só que ele foi muito rude com a minha mãe. A minha mãe até achou estranho, porque ele tinha muitos anos que eu estudava naquela escola, né? E naquele momento ele falou, não, eu só vou dar o que está no sistema. E minha mãe me ligou aos prantos, falou que você vai perder. Aí eu estava no meu trabalho, eu falei, mãe, se o senhor falou, ele vai cumprir. Eu falei bem calmo com ela.
Foi o Senhor que nos prometeu, então ele vai cumprir. Eu falei, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Eu falei, vamos lá na escola. Eu falei assim, eu estava crendo, o Senhor vai operar na faculdade. E isso, eu falei, vamos lá na escola, vamos pegar o que eu tenho lá, o que está no sistema, e o Senhor vai dar uma bênção pra gente lá na faculdade. Quando eu fui lá, ela falou, vai lá falar com o diretor. Eu falei, não vou falar com ele. Ele falou, já falou com a senhora de manhã que ele vai dar o que está no sistema, vamos pegar. E foi, Deus vai operar. E quando eu cheguei lá na escola, a pessoa da secretaria me conhecia. Eu ganhei uma bolsa na faculdade, vim pegar a relação de desconto que eu tinha aqui, que eu preciso apresentar. Aí ela falou, você lembra quanto de desconto? Eu falei, não lembro. Realmente eu não lembrava quanto que eu tinha, 18, 19 anos, não lembrava quanto que eu tinha 2, 3 anos atrás de desconto, né? Aí ela falou, então vou pegar o que tá aqui. Eu falei, ok. Aí quando ela foi pegar no sistema, o sistema constou que eu tinha 100% de desconto. O que o diretor não queria fazer, ele falou que só ia dar no sistema. O sistema constou que eu era bolsista 100% na escola. Aí ele imprimiu, ela imprimiu, me entregou. Nisso que minha mãe viu aqui, minha mãe começou a chorar. Mas saiu, começou a chorar, porque assim, o diretor falou que só ia dar o que estava no sistema. Então, e no sistema mostrou que eu era bolsista 100%. Eu tinha um desconto de 100% na escola que eu estudava ali. Então, assim, o Senhor operou grande bênção, que marcou muito para mim. Eu, como jovem, um novo convertido, tinha um ano e meio de conversão. Então, aquilo me marcou muito. Foi uma das das grandes experiências que eu tive que chegar, me marcou, assim, de ver o agir de Deus pelo fato de nós confiarmos nele. Agora é interessante, pastor João. Ele estava com 50%, ou seja, meio caminho andado da bolsa. E estava feliz, tá? Nossa! Né? Tava feliz. É aquela história, se eu tenho 50% na mão, eu acho que isso não é de Deus, não, hein? Largar isso não é de Deus, não. Eu poderia pensar dessa forma. Né? É verdade, mas quando a gente consulta ao Senhor, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, aí o Senhor mostra o que é dele e o que não é, né? E foi o caso, Deus tinha algo melhor para ele. É sempre assim, né? E sempre tem algo melhor. Ele sempre tem algo melhor, né? Por isso que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Eu tô lembrando Deus aqui... podia ter deixado, não, vai ficar 50, tá bom, você tá feliz, né? Tá feliz, mas o Senhor diz, não é isso que eu tenho. Eu lembrei aqui que o Senhor falou na terça-feira, aliás, ontem, mais conhecido como ontem. Isso, O Senhor falou o seguinte, quando Moisés, a gente estava aqui no pós-madrugada, e o pastor João falou o seguinte, é o que me fez lembrar aqui agora. Quando Moisés estava sendo treinado, preparado para assumir o Egito, ele foi preparado para isso, para ser príncipe no Egito. A mãe de Moisés, a mãe mesmo, falava com ele, meu filho... Joquebede. Olha, você está nesse reino, é muito bom, tem tudo melhor, mas tem um reino melhor, viu? Muito melhor para você. E é isso. Às vezes, a gente está aqui nessa vida... E a gente recebe coisas aqui nessa vida, até merecido 50%, ótimo, muito bom de uma bolsa. Mas Deus sempre tem algo muito melhor para os servos, né? Isso, exatamente. Aí que entra a fé. A fé, exatamente. Aí que entra a fé, porque a Bíblia diz que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele cria... Exatamente. Que haveria um reino melhor do que o reino do Egito. Ele nunca tinha visto, porque ele foi criado no Egito. Olha a sua situação. Você tem ali na sua mão 50%. Tá garantido. Garantido. Aí o Senhor vem. Aí o Senhor vem e diz assim: não é meu, não. E aí ele, semelhante a Moisés, semelhante a tantos outros servos, não, então eu não quero 50%. Porque Deus tem algo melhor. E foi muito melhor mesmo, realmente, né? Deus cumpriu, porque Deus, como ele disse, Deus não é homem para mentir. Deus foi lá e cumpriu. E essa experiência que tantas pessoas estão ouvindo hoje, pode ser a experiência de quem está ouvindo também. De crer no Senhor, de crer que o que o Senhor tem para nós é melhor. Ele é fiel. Ele é fiel. E aí está o buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Isso vale para emprego, para arranjar namorada, para um casamento, não é? Confiar no Senhor. Porque muitas vezes, né, aparecem oportunidades e fala, e aí de Deus, será que é mesmo? Né? Vale a pena... Quem é servo, né? Vale a pena confiar no Senhor. É verdade. Sempre, né? É verdade. Senhor, não é. O Senhor fala, não é meu, não. Isso aí não procede de mim, não. E aí a pessoa às vezes fica indecisa. Quando eu falo, uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, né? Que não conhece discernir o que é a voz de Deus quando Deus está falando, quando Deus não está falando. E isso é importante. Um jovem já tem esse discernimento, né? Ele com 19, 20 anos já tem esse discernimento. Isso é importante. Por isso que a Bíblia fala, né? Conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor, né? Eu já estou nessa vida com Cristo há 41 anos, mas ainda continuo querendo conhecer mais ainda a esse Senhor maravilhoso que nunca
Não falha. Nunca falha. Não falha. Nunca nos decepciona. Tem até o louvor, né? Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Mas eu quero te né? servir, é verdade. Vocês já estão casados há quanto tempo, Beth e Ita? É uma pergunta perigosa, hein? Eu vou acertar, ela não vai não, tá? Ela sempre, pra número, ela sempre esquece. Nós faremos 13 anos agora, em 13 outubro. anos, né? Que bênção. Eles fazem parte do grupo de louvor? Lá da qualquer Taparicão. E qual é a importância do louvor na vida do casal, na vida de vocês? Olha, o louvor pra mim é tudo. É 100%, sabe? O louvor pra mim é tudo. Tenho muitas experiências com louvor revelado. Eu tive uma experiência quando jovem e é sempre bom falar para os jovens, adolescentes, que Deus, ele está disposto a falar. E nós temos que estar dispostos a ouvir, né? Porque não é só o Deus falar, é nós estarmos dispostos, estarmos em comunhão para ouvir o que Deus quer falar. Porque às vezes nem sempre é o que nós queremos, é o que nós queremos ouvir. Mas Deus, ele vê à frente. E em uma época de jovem, meus irmãos, eles se converteram, minha mãe ficou internada. Minha mãe, ela ficou muito mal no hospital. A igreja toda orou. O nome dela é Maria Góes. Muita gente orou por ela. Ninguém sabia o que ela tinha, nada. Não conseguia descobrir. E ali, quase já 2 semanas no hospital, o médico me chamou. E eu tinha que trabalhar e eu tinha que ficar com ela. Então foi uma fase bem difícil como jovem. Meus irmãos novos convertidos também tinha que ajudar a cuidar, deixar a casa em ordem. Eu tinha acabado de me converter também. Eu me converti junto com meus cunhados. Nós estamos basicamente juntos na igreja. Então se converteu junto com meus irmãos. Foi. Eu entrei uns 4, 5 meses depois, eles se converteram também. Então nós fomos jovens juntos. E aí o médico me chamou e falou: olha, a gente já fez todos os exames na sua mãe. Minha mãe é uma serva. Fizemos todos os exames nela e com o peso que ela tá, minha mãe estava muito magra. E ela não estava se alimentando direito, não estava pegando veia, estava numa situação complicada. Falou: na situação que ela está, eu sugiro você já começar a olhar serviço funerário, a já se preparar, porque eu não sei se ela vai sair daqui viva, com vida. Aí ele foi e ainda ele virou e falou assim: olha, se Deus existe, talvez, ele ainda falou assim, talvez possa ser que ele deixa ela com vida. Essas foram as palavras do médico. Eu saí do hospital, assim, muito triste. Ele me falou isso de noite, eu dormi no hospital, constei uma consagração, o Senhor permitiu, e eu fiz uma consagração, e quando eu entreguei uma consagração, o Senhor me deu um louvor, que é o mediante as lutas e provas. E o coro dele fala: mas eu preciso aprender, descansar, confiar no teu amor, sentir que tu comigo estás, preciso ter fé. E esse louvor foi bem marcante. Passou, anotei o louvor, fiquei com a melodia na cabeça, voltei para o hospital à noite, porque eu saía do trabalho e voltava para o hospital. Voltei para o hospital à noite, minha mãe estava um pouco melhor, já estava se alimentando. Meus irmãos iriam batizar, né? Estavam orando para ser batizados. E aí, com 2 dias minha mãe teve alta. Minha mãe se recuperou e teve alta. E foi assim uma experiência gloriosa assim na igreja, porque todos estavam orando, na nossa, né, nas igrejas de toda obra, de toda a região estavam orando. As jovens revezaram na última semana comigo, porque já estava muito puxado para mim. Então foi uma experiência que foi ali com todos os jovens envolvidos da igreja. Toda a igreja, isso. Então assim, foi uma vitória da igreja. E eu acho que com 1 semana depois meus irmãos foram batizar e minha mãe estava no batismo. Então assim, o louvor é algo profundo na minha vida e na vida de Ítalo também, né? Sim, a gente fala que a nossa vida sempre foi norteada pelo louvor, né? O Senhor sempre nos deu muitas experiências com o louvor. Inclusive, por exemplo, um louvor que me marcou muito. Nós vamos saber depois, quando estávamos namorando tudo.
foi o louvor de clamor Quando Te Prostrares. Foi quando eu fui pro Manaim, foi o primeiro louvor que eu ouvi no Manaim. Primeira vez que eu fui lá. E achei que aquilo foi glorioso para mim, marcou muito aquele louvor. E sempre quando eu buscava o Senhor, eu sempre cantava esse louvor e depositava a minha vida diante do Senhor. E foi a mesma experiência que ela também teve. Eu não sabia, depois de um tempo que a gente foi saber que foi um louvor que marcou também a vida dela. E tanto que no nosso casamento nós estávamos orando ao Senhor para mostrar a listagem de louvor. E o Senhor mostrou que nós entraríamos com este louvor, que era Quando Te Prostrares. Então foi o nosso louvor, foi o louvor que nós iniciamos o culto, foi com esse louvor, foi o louvor de entrada e o louvor do culto do nosso casamento também, foi o Quando Te Prostrares. Que maravilha, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, tanto pelo WhatsApp quanto pelo portal, vou ler aqui algumas. O senhor conhece o pastor João Carlos? É o Eduardo 30. Eduardo 30, lá do Rio Comprido. Isso. Ele disse assim: Kleber, eu estou vendo aqui os chamados para servir, eu vendo a experiência da irmã em relação ao cheque, né, que ela trocou, me falou profundamente. Eu quero dizer o seguinte: o inimigo das nossas almas, ele coloca sempre várias situações para frear a caminhada do servo. Porém, as pessoas de uma forma natural não conseguem enxergar isso. E por isso incriminar a irmã. Isso é uma experiência constante. O acusador consegue enganar facilmente. Porém, ninguém engana aquele que tem olhos como chama de fogo. O Senhor Jesus sempre, glória a Deus, que era interrogado acerca de alguém, ele sempre olhava para dentro da alma e não para a aparência. Isso a igreja está cada vez mais aprendendo, olhar com o olhar de Jesus. Mas no final o inimigo é sempre derrotado, é verdade. Pelos pés, como um latão reluzente, a cabeça da serpente ela é esmagada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, querido. A irmã Rita Patrícia disse: Kleber, diante de tudo que eles estão falando aí, eu só tenho uma palavra a falar. Eita glória. Tá bom, tá certo, tá falado. Glória a Deus. A irmã Nilda, lá de Aracaju, disse assim: Kleber, estou maravilhada com o testemunho do Ítalo e também da irmã Beth. Obrigado, irmã Nilda. A Fátima Soares, lá de Garanhuns, Pernambuco, disse: olha, Kleber, deixa eu voltar aqui. Estou maravilhada com a experiência profunda da irmã. A nossa justiça está no Senhor, né? A irmã, ao agradecer ao Senhor pela bênção na sua saúde, quando ela foi ao hospital, selou esta comunhão com o Senhor. E ela foi chamada, mesmo ainda não tendo a consciência desse chamado. Por isso, tantas experiências profundas para não ter nenhuma dúvida, né? Quando ela saiu do hospital e foi para a igreja, tudo se fez novo. O irmão Leonardo, dos Estados Unidos, mandou até a foto indo trabalhar aqui. O fuso horário, né? Agora lá deve ser 6 horas da manhã. Diz assim: Kleber, não perco, é por isso que eu não perco nenhum chamado para servir. Amém, querido, obrigado. Enfim, muitas mensagens aqui. Vou ler mais uma aqui. A irmã Roseli Teodoro, de Barra de São Francisco, noroeste do Espírito Santo, diz assim: Kleber, amo ouvir os chamados para servir. São experiências profundas como a da irmã. Que Deus continue abençoando esse casal. Obrigado, minha irmã. Amém. Amém. Irmãos do Brasil inteiro e do mundo participando conosco aqui nessa manhã, ouvindo esse testemunho. Mas é para isso que esse programa existe. É para a gente colocar aqui para os irmãos, como o pastor João também falou ontem, a chuva e o sol vêm para todos, né? Então, problemas são inevitáveis e vêm para todo mundo. Agora, o que vai fazer diferença é onde você está estabilizado. Onde a sua estrutura está onde? Na rocha ou na areia, pastor João? É verdade. Não é? Isso que vai fazer diferença. Porque você só sabe se sua casa está na rocha ou na... Você olhando de fora, só sabe se a casa do outro está na rocha ou na areia quando vem a dificuldade, quando vem o vento, quando vem a chuva, porque quando vem a enxurrada. Tudo igual. Isso, é verdade. O sol nasce para todos, mas também a chuva vem. Exatamente. E aí pense, né, na hora que a chuva vier, meu Deus do céu, né, eu quero estar com o Senhor. Glória a Deus. E mensagens não param de chegar aqui, hein? a irmã disse assim: Kleber, a irmã Daniele Ventura disse assim: Kleber, eu vivi algo parecido. Foi com a polícia militar. Olha que vergonha que eu passei. Quase fui presa na frente da minha casa quando eu morava em Cariacica em 2022. Né? Eu era vítima, eu fui vítima, né? Mas vai colocar isso na cabeça das pessoas, né? Mas só um me entendeu, Deus, porque ele estava lá, viu tudo, sabia de tudo e glória provou a minha inocência. Olha que coisa. Ela vai falando aqui muitas coisas, né? Glória a Deus. E é isso. Tem mais aqui, meu Deus. A irmã disse assim: Kleber, a experiência da irmã está aquecendo os nossos corações. Estou aqui trabalhando e ouvindo e avivando a nossa fé, porque vivo constantemente essas lutas no meu trabalho e eu estou confiado nas promessas do meu amado Senhor. Que casal abençoado, hein? Temos apenas que confiar no Senhor. Enfim, vai falando aqui. Glória a Deus. São muitas mensagens, né? E a gente agradece a cada um de vocês que estão enviando mensagem aqui pra gente.
9:01, pastor. Ponto final. Ponto final. Passou rápido demais. Não, queria muito ficar aqui com os irmãos. Quero agradecer imensamente. Antes que eu me esqueça. Esses chamados para servir, todos os demais, você vai poder ver, rever, quantas vezes você quiser. Esse aqui, você vai ver daqui a pouquinho. Daqui a praticamente meia hora já vai estar lá no YouTube, você vai poder rever, enviar para quem você quiser. É uma forma de você evangelizar também, mostrar para as pessoas como Deus age na vida do servo, daqueles que confiam em Deus. Pode vir acusação, pode vir lutas, tribulações, mas se sua casa estiver firme na rocha, não será abalada. Aleluia. Ítalo, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Agradeço lá ao seu chefe, tá bom? Obrigado por ter liberado você. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí, meus irmãos. O Ítalo e a irmã Beth, mais uma vez, eles estão ali conosco, ali na Igreja Cristã Maranata de Cocará-Taparica 1, onde está o pastor Wallace, e estão conosco lá sempre, né, na frente do louvor da igreja, que é uma bênção. Beth, obrigado por ter compartilhado algo tão pessoal de vocês, que vocês compartilharam aqui com mais de 200 mil pessoas. Obrigada Agora, eu pelo convite. Agora já falou, né? Já falou. Glória a Deus. Só deixar uma palavra que o louvor, com louvor a gente vence as batalhas, com louvor a gente vence a guerra, e o louvor ele cega o adversário. Aleluia. Então que nos nossos lábios sempre possa haver um louvor. O perfeito louvor. O perfeito louvor, aquele que vem da alma, em qualquer situação, na prova, na alegria, mas que nos nossos lábios haja sempre um louvor, porque no louvor há a vitória. Aleluia. Louvor é esconderijo, né? Exatamente. Vocês estão fazendo me lembrar aqui, quando o Senhor Jesus estava ali, que ele tá vendo aquele momento ali no Getsemane, diz a palavra que assim, então, cantando louvor. Eu acabei de pensar exatamente nessa mensagem. Se você não falasse, eu ia falar. Então, por favor. No momento que Jesus ia enfrentar a sua maior das provas, que não foi a do deserto, a maior prova que ele passou foi no Getsemane, ao ponto dele dizer: se possível, passe de mim esse cálice. Mas isso é antecedido por um momento que a palavra do Senhor diz assim: e cantando o louvor, foi para o Getsemane. Ele sabia que ele ia enfrentar ali a maior das suas provas, né? E ele não deixou de louvar o Senhor. Glória a Deus. Antes de passar por ela. Olha que coisa, e saiu né? vitorioso no terceiro dia. Glória a Deus. A irmã, deixa eu ver se ela botou o nome, não colocou, infelizmente, DDD 77, ela disse assim: Kleber, esse quadro Chamados para Servir veio do coração de Deus. Um dia eu vou contar como é que foi isso que aconteceu. E foi mesmo, de Deus, viu? Não foi ideia nossa, não. Foi Até o nome. Até o nome. Até o nome. Até o nome. Não conta agora, não. Não, É isso aí. vou contar depois, né? Contar depois. E ela disse assim: um dia eu vou estar aí contando as minhas experiências. Claro, vai ser um prazer, minha irmã, para edificar outros também. Que Deus abençoe o casal de hoje, tá? Obrigado, minha irmã. Obrigado pelo carinho aí. Ela tá escrevendo aqui, vai colocar o nome dela aqui. Quero agradecer mais uma vez, pastor João. Obrigado. Quarta-feira, o pastor tá aí ainda, né? Estou aqui ainda quarta-feira o pastor também. vai estar em viagem. Isso é. Um mês de viagem, Mas na né? quarta-feira estarei mês, mais ou aqui. menos, 20 né? dias. 20 dias. 20 dias. Isso. Mas na quarta-feira que vem estarei aqui de novo Glória a Deus. para poder conhecer aquilo que o Senhor tem feito na vida dos seus servos. Sim. Isso é maravilhoso, porque aviva a nossa fé. E Kleber, a gente pode parar para pensar assim: era para ser todos os programas iguais, né? Mas não. A graça do Senhor, ela é multiforme, né? Exatamente. Então, de quantas formas diferentes o Senhor tem operado, e quantos programas existirem ainda dos Chamados para Servir até Jesus volte, quando vai acabar o programa, É verdade. serão quantas experiências diferentes que nós vamos conhecer da multiforme graça do Senhor nosso Deus. É verdade. E a irmã que mandou aqui é a irmã Dora. Irmã Dora mandou, né? Ela é da DDD 77. Barreiras, Bahia. Pronto. Fica ali pertinho já chegando em Brasília, entre Brasília e Bahia, ali no sertão, é por ali. Barreiras. Muito bem. Quero agradecer imensamente também a você que acompanha a nossa programação, que ora por nós. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, está a dizer que você pode ouvir e ver novamente pelo YouTube. Daqui a pouco a gente já vai estar disponibilizado para você, e sempre será uma bênção. E você que quer ou queira contar a sua experiência aqui no Chamados para Servir, entre em contato com a gente aqui, é facinho, tá bom? Mande aqui pelo portal: Kleber, eu gostaria de participar do Chamados para Servir, como é que eu faço? Eu passo aqui
direitinho, com o passo a passo, como é que você pode fazer. Ah, mas eu moro aqui em Barreiras da Bahia. Não tem problema, tá bom? A gente grava com você, não tem problema nenhum. A gente grava aqui pelo famoso Grambel, né? Pelo telefone. Não tem problema não, tá bom? Ponto final no nosso Chamados para Servir. Eu vou colocar um louvor que eu tenho certeza que tanto a Beth quanto o Ítalo, e até o pastor João também, que o pastor João tem um gosto mais apurado, mas eu sei que ele vai gostar desse louvor também. Esse louvor fala muito da minha vida também. Foi uma das experiências que eu tive quando eu cheguei na obra meu Deus. Não conta, hein? Foi lá em 1990. Foi o primeiro louvor que eu escutei lá no Manaim. Vou colocar aqui para os irmãos também. Ponto final, então, no nosso Chamados para Servir. Um grande abraço, fique com Deus, uma excelente quarta-feira. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.